e trago para você mais um vídeo do canal No Princípio Não Foi Assim, desse tema tão importante, pois o sonho do casamento, ele é buscado especialmente pelas moças, como um romance, sair da casa dos pais, ir ao encontro do príncipe que vem no cavalo branco, e o jovem rapaz também que aguarda esse momento tão especial de viver para sempre com a moça em que ele tanto ama e a quem ele é tão apaixonado e a quem dedica todos os seus sentimentos, todo o seu amor. E quando no altar, diante das testemunhas, os dois declaram amarem-se, respeitarem-se na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, promete diante das testemunhas tão bem selecionadas da sociedade, do seu vínculo de amizade, e nesse altar declaram se amarem até que a morte os separe. Mas na realidade, o que está acontecendo com os casamentos desse século XXI? O número de casamentos no Brasil em 2021 aumentou 23,2% em relação ao ano anterior, 2020, totalizando 932,5 mil casamentos, de acordo com o IBGE. Desses 932,5 mil casamentos realizados em 2021, registrados em cartório, nós tivemos um número bastante expressivo de divórcios também. Segundo o IBGE, foram 386,8 mil divórcios em 2021. Os divórcios aumentaram 16,8% em relação a 2020. E a duração dos casamentos, veja bem você, que em 2010 era de 16 anos, caiu para 13,6 anos. E os homens se divorciaram na faixa de 43,6 anos de idade. As mulheres por volta dos 40,6 anos. Muito triste isso, né? E como vivemos em um continente cristão, né? No mundo ocidental, vamos avaliar também no mundo cristão. E segundo o site cristão Comunhão, o número de divórcios que foi recorde em 2021, o problema também atinge a igreja. Segundo esse site, a frase, o que Deus uniu, o homem jamais separe, ao que parece, essa sentença nunca esteve tão ameaçada quanto nos dias de hoje. É que o número de divórcios no Brasil é recorde e isso atinge a igreja. Segundo esse portal, esse site cristão chamado Comunhão. E vejam bem ainda, no site Notícia Gospel Mais, publicado em 17 de fevereiro de 2017, já naquela época a taxa de divórcio entre evangélicos se igualou à do restante da sociedade. Não houve diferença entre divorciados de fé cristã com os divorciados não cristãos. Isso é muito triste. E vale lembrar a você a história do divórcio no Brasil. Ele foi regulamentado por uma emenda constitucional em 28 de junho de 1977. Então o casamento deixou de ser indissolúvel no Brasil. Após 30 anos que a emenda foi proposta pelo deputado Nécio Carneiro. E, na verdade, o que barrou o divórcio no Brasil por 30 anos foi o lobby católico. Segundo o jornal Estado de São Paulo, página A10, domingo, 19 de maio de 2022, como foi escrito na matéria. A força da Igreja Católica para barrar e empurrar projeto do Congresso já foi mais forte. Para se ter uma ideia do que representou, pode-se lembrar que empurrou durante 30 anos, entre 1947 e 1977, a lei que permite o divórcio no Brasil. Então, em 2002, o jornal Estadão
Estado de São Paulo, falando de outras matérias de interesse do cristianismo, está dizendo que a força do lobby católico já em 2002 não foi tão forte como foi de 1947, quando a emenda que pedia a lei do divórcio foi segurada por 30 anos. E já que falamos do mundo cristão, onde o mundo cristão se baseia para permitir o divórcio? É uma doutrina chamada cláusula de exceção, criada por um sacerdote chamado Velho Shammai. Shammai era nativo da terra de Israel, sobre quem pouco se sabe, exceto que ele era um construtor conhecido pelo rigor de seus pontos de vista. Então ele viveu entre 37 a 4 a.C., 37 a.C. a 4 depois de Cristo. O Talmud, livro de tradições e doutrinas judaicas, registra mais de 300 diferenças de opinião entre Beit Hillel, ou a casa de Hillel, que era outra escola sacerdotal, e Beit Shammai, a casa de Shammai. Fonte, Judaísmo 101, Colate, Alfred, segundo livro judaico do Porquê, Jonathan Dayton Publisher, em C, Nova York, 1985. Então, como estamos vendo aqui, há muito divórcio entre os protestantes, os cristãos, principalmente os considerados evangélicos. E falando do divórcio entre os cristãos, já que nós vivemos no Ocidente, uma região do mundo bastante cristianizada, de bastante influência cristã, a Assembleia de Deus Madureira, numa publicação aqui de 2015, no site Mundo Cristão, assim diz: a Assembleia de Deus muda estatuto para permitir divórcio de pastores. E vejam bem, não foi permitido para os membros, mas sim para os pastores. Realizado em os dias 8 e 11 de julho, passando a permitir que os pastores da denominação possam se divorciar. O documento foi assinado pelo bispo Manuel Ferreira, presidente vitalício do CONAMAD, e pelos pastores Samuel Ferreira, vice-presidente, e aqui vai citando os demais líderes. Você encontra no site Notícias Gospels Mais. Mas onde os cristãos se fundamentam? Porque todos buscam uma comprovação, acredite. Todos nós buscamos fundamentar que as decisões tomadas no dia a dia em algum lugar. Vejamos como Deus permitiu o divórcio entre o antigo Israel. Vamos ver? Por que Deus permitiu o divórcio no antigo Israel? Salmo 81, 10 e 12 fala do perigo de do ser humano não se submeter em seu coração ao governo de Deus. Quando o ser humano ele está decidido em seu íntimo a rebelião, acontece o que aconteceu com Israel. No Salmo 81, 10 e 12 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Pelo que os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Salmo 81, 10 e 12. E ainda mais, falando ainda da dureza de coração do antigo Israel, o que muitas vezes faz as pessoas se surpreender: mas Israel tinha poligamia, tinha escravidão, tinha vingança, foi regulamentado por lei, tinha divórcio. Assim diz o Senhor, Ezequiel 14, verso 4 e 5. Porquanto fala com eles e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante de sua face, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, responderei, conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartarem de mim para seguir seus ídolos. Ezequiel 14, 4 e 5. Então,
Se você, meu ouvinte, está disposto a obedecer mesmo os propósitos divinos de coração, você vai conhecer a verdade como ela é, conforme diz o João no Evangelho, que enviarei o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Mas se estiver disposto em seu coração a andar nos seus próprios caminhos, Deus vai enviar você aos seus próprios ídolos. Romanos 1, 24, 25. O resultado é isso que está acontecendo em nossos dias, onde o mundo cristão estremece, muitas vezes ora e não vê resposta, diante das leis insanas, das leis antibíblicas, anticristãs que estão sacudindo o mundo, né? Isso causa uma tristeza nos cristãos. Mas será que os cristãos estão decididos a seguir a Deus de todo o coração? O resultado de querer seguir os propósitos do próprio coração, andar segundo os próprios desejos, o resultado, Romanos 1, 24 e 25. Pelo que também eu os entreguei às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Muitas leis estranhas são aprovadas no mundo e os cristãos ficam impotentes. Mas olha só, é o resultado de seguir seus próprios caminhos. Quando se tenta fundamentar o mesmo ensinamento do divórcio para os nossos dias, corre o perigo de não perceber que a permissão do divórcio não foi da vontade de Deus. Vamos ler Ezequiel 20, verso 25. Que nem toda regulamentação de leis que foi dada ao antigo Israel eram leis boas. Assim diz Ezequiel 20, 25. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos, pelos quais não havia de viver. Então, é bem claro que Deus não ordenou o divórcio. Deus não ordenou nem aprovou que Moisés liberasse o divórcio. Ele apenas tolerou. O ideal divino, a ideia divina era tolerar aquelas normativas de Moisés até eles compreender o princípio. Isso está na Teologia Adventista do Sétimo Dia, no Comentário Bíblico Adventista, volume 2, em inglês, página 277. Diz assim, na tradução em português: assim, a escravidão, a poligamia e o divórcio liberado foram tolerados durante algum tempo e até regulados por leis, embora tais práticas não fossem nem ordenadas nem aprovadas por Deus. Está no Comentário Bíblico Adventista e também na lição Josué, abril a junho de 1995, lição 11, página 5. Vai estar na descrição do vídeo. Fica até o fim, você vai se surpreender quando descobrir que o que te ensinaram sobre parte inocente e parte culpada está errado. E a partir de Jesus Cristo, Lucas 16, verso 16, é bem claro. Nós vamos ver aqui que essa dureza de coração, várias tolerâncias seriam tiradas. Em tudo aquilo que já o chamado Velho Testamento tinha uma previsão de reforma, para aquele tempo foi reformado, não foi mais tolerado. Assim diz Lucas 16, 18. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. Então, desde João Batista agora, a reforma apertou. Em Marcos capítulo 6, o Evangelho diz que Herodes temia João, e respeitava muito João. João deu uma mensagem para ele. Disse que não era lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele estava vivendo com Herodias, mulher de Filipe, tetrarca da Itureia. E João foi preso por isso, e a mulher Herodias se enfureceu, a mulher de Herodes, com João, pediu a cabeça de João, e Herodes, embriagado, permitiu a morte de João Batista. Exatamente porque deu testemunho contra o adultério de Herodes. Então,
Vamos ler aqui dois textos, que é a dureza de coração. Conforme Lucas 16,16 diz, que a partir de João, todo homem agora vai empregar força. Ou seja, não vai ser tão fácil como era a tolerância e dureza de coração no passado. Agora, vamos ver como Deus vê a dureza de coração a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Efésios 4,18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios 4,18. E Romanos 2,5 confirma. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesoura ira para o teu dia, o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos 2,5. Então, está claro que na vinda de Cristo, devido a uma mensagem de reforma, no livro de Malaquias, onde Deus disse que ele é testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, do teu conselho, da tua aliança, em relação ao matrimônio. Ou seja, uma reforma na instituição do matrimônio iria iniciar na mensagem de João Batista. Quando Jesus foi interrogado acerca do divórcio, em Mateus 19, 7 e 8, foi dito, disseram-lhe eles, por que então mandou Moisés da carta de divórcio repudiar? Disse Jesus, disse ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Mateus 19, 7 e 8. Então você percebeu aqui que a dureza de coração foi permitida, leis que não eram boas, que o homem não viveria, mas foi permitido e tolerado. E um livro evangélico adventista chamado Maior Discurso de Cristo, páginas 63 e 64, escrita por Ellen White e da Casa Publicadora Brasileira, diz assim, falando dessas palavras de Jesus, Mateus 19. Então, ao unir o Criador nas mãos do Santo Pai em matrimônio, serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Enunciou a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão até o fim do tempo. Então, segundo o Maior Discurso de Cristo, páginas 63 e 64 da Casa Publicadora Brasileira, quando Deus disse que o homem deixaria pai e mãe, unir-se à sua mulher e seriam ambos uma só carne, ali ele estava anunciando a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão até o fim do tempo. Jesus confirmou a regra bíblica do princípio quando ele disse, em Mateus 19, verso 8, no princípio não foi assim. Então perceba aqui, você que está nos acompanhando, no tema casamento, união e separação, parte inocente, parte culpada. Então, sendo assim, qual o domínio da lei do casamento sobre o homem? Romanos 7 diz assim, não sabeis que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? E o verso 2 diz assim, e o verso 3, vivendo o marido, será chamado adúltero se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei do marido. Qual é a lei do marido? É a lei civil que você confirmou diante das testemunhas, confirmou a sua aliança diante das testemunhas até que a morte separe. Está claramente revelado para qualquer sincero pesquisador da Escritura, baseado nos evangelhos, na restauração, de que o cônjuge vivo, o primeiro cônjuge, será adúltero no novo casamento após o divórcio. 1 Coríntios 7, 39, o Senhor diz que morto o marido, livre está da lei do marido, através do apóstolo Paulo. E o que diz o manual da Igreja Adventista, do ano de 2005, na página 204, diz assim, não há nas Escrituras nenhum ensinamento direto acerca do novo casamento após o divórcio. Ponto. E na lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista, do sétimo dia, afirma que as igrejas apostatadas adotam o divórcio. Lição 11, página 5, a lição chamada Igreja, de outubro a dezembro de 1996. Diz assim, todas as formas de vício e imoralidade encontram boa acolhida nas igrejas apostatadas. Glutonaria, fofoca, cobiça
divórcio e escravidão à moda. Isso está na lição adventista, Igreja de outubro de dezembro de 96. Havia um contexto bíblico para uma restauração do matrimônio. E o não segundo casamento após o divórcio, Malaquias, capítulo 2, 14 e 16, diz que o Senhor é testemunha entre a mulher do teu conselho, da tua aliança, da tua mocidade, e que ele odeia o divórcio, de que um cônjuge deve perdoar o adultério do outro, deve lutar pelo seu matrimônio. O casamento de Osés foi literal, em Oséias 1, 2 e 3 e 3, 1, onde ele é ordenado por Deus a aceitar sua mulher de volta, que o abandonou e traía ele com seu amigo. Você que está com dificuldade no casamento, exerça o dom de Deus do perdão. A mulher para com o marido para com a mulher. Isso está na lição da escola sabatina da Igreja 27º Dia, chamada O Amor Nunca Falha, no segundo trimestre de 1998, página 46. João Batista e o Senhor Jesus operaram uma reforma. E temos toda a evidência bíblica de que João Batista, ao não batizar Herodes, ao declarar Herodes que ele estava em adultério, pois ele estava vivendo com a mulher do seu irmão, que era vivo, que era Filipe, e o Senhor Jesus declarar que no princípio não foi assim, e ser complementado na doutrina apostólica, e o cristianismo ficar 1500 anos sem vestígio de novo casamento após o divórcio. Até que Erasmo de Roterdã, no século XVI, o teólogo, que foi de muita importância na história da Reforma Protestante, ao também traduzir Bíblias para a língua do povo, só que ele traz de volta uma tese. A tese de Erasmo de Roterdã foi criar esse clichê chamado parte inocente. Foi Erasmo de Roterdã que utilizou essa palavra, que trouxe essa palavra, parte inocente. Ele fez críticas aos valores da antiguidade clássica, assim que ele disse. Defendeu a quebra do vínculo matrimonial para a parte inocente, chamada vítima do adultério. Em seu livro Elogios da Loucura, na sua obra-prima dedicada a Thomas More, escrita em 1508 e foi publicada em 1510. Erasmo de Roterdã é esse livro, Elogios da Loucura. A primeira doutrina, 1500 anos após Cristo, criando esse clichê, parte inocente. Como se o outro lado, somente a parte culpada, transgrediu a lei de Deus de alguma forma. Mas está claro esse silêncio de 1500 anos sem o novo casamento após o divórcio, sem mesmo o divórcio. Como disse, relacionado à restauração, à reforma da instituição matrimônio por João Batista e Jesus Cristo. Exatamente, infelizmente, no período da grande reforma protestante de Lutero, houve a poligamia do príncipe Filipe I de Hesse. Esse príncipe na Alemanha, ele foi muito importante. Foi um dos mais importantes líderes dos primeiros tempos do protestantismo na Alemanha. Filipe I de Hesse. Ele se casou em 1523 com a duquesa Cristina da Saxônia. Mas 7 anos depois, em 4 de março de 1540, ele se casou novamente com Margarete de Sales. Margarete de Sales, a segunda mulher, e no caso aqui foi até pior, foi poligamia. Infelizmente, a reforma protestante não restaurou a instituição do matrimônio. E essa leitura da história diz assim, que essa segunda mulher, filha de Ana de Militz e Hans de Sales,
Margarete conheceu o conde Filipe, que já era casado, quando tinha 17 anos de idade. Filipe queria casar com Margarete e não tê-la como amante, visto que cometer adultério iria manchar sua reputação religiosa. Ele era um príncipe protestante da Alemanha, né? Principal apoiador de Lutero e Melanchthon, né? Mas também não queria se divorciar de sua esposa, a duquesa Cristina de Saxônia, visto que acreditava que o divórcio também era um pecado. O casamento se celebrou no dia 4 de março de 1540 no castelo de Rotemburgo, na presença de Martin Bucer, Philipp Melanchthon, amigo de Lutero. Margarete nunca esteve presente na corte, mas vivia numa casa ao lado da praça de Spangenberg. A bigamia de Filipe teve um efeito negativo para a reforma protestante. Fonte: Wikipédia, Enciclopédia Livre. Em 1534, o divórcio e a nova igreja de Henrique VIII. Curiosamente, Henrique VIII foi casado 6 vezes. Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão. Em 1533, ele se casou com Ana Bolena, a qual teve uma filha, Elizabeth I. E o segundo casamento de Henrique VIII durou apenas 3 anos, finalizando com a execução de Ana Bolena. Então, só 3 anos o segundo casamento, e ele se casou 6 vezes e deu origem à igreja anglicana. Depois, posteriormente, o divórcio na França, na Revolução dos Filósofos Iluministas, que foi a Revolução de 1791 a 1793. A Convenção Francesa, de 24 a 29 de agosto de 1793, revogaram uma lei que não permitiu o divórcio por nenhum motivo. A respeito da convenção de que nasceu o divórcio na França, são de 24 a 29 de agosto de 1793. Então a França, posteriormente, ela revogou o divórcio e uns anos depois, antes do ano 1900, ela reativou o divórcio novamente. Isso está no livro Fonte do Divórcio, do padre Francisco Sales, Brasil, editora Nova Era, 1953. E temos também, ainda no cristianismo, a Igreja Adventista Sétimo Dia, no ano 2000. É dito assim pela Revista Adventista: a Assembleia Mundial demarca novas causas para o divórcio. Então, ela demarcou novas causas para o divórcio. Está na Revista Adventista, setembro de 2000, página 34. E diz assim, na decisão, na Revista Adventista, setembro de 2000, página 34. A revisão é simplesmente uma alteração de linguagem, de atitude, uma atitude mais cristã. Então, eles demarcaram novas causas para o divórcio. Nada de restaurar a instituição divina do casamento, infelizmente. Agora, qual o motivo? Vamos falar agora. Qual o motivo de tanta separação entre os casamentos, especialmente entre os cristãos, na mesma proporção dos não cristãos? Precisamos ir de encontro à causa, ajudar as novas gerações com os conselhos, com instruções, para que os jovens apaixonados, cheios de sonhos, que declararam diante das testemunhas, viverem na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte separe, e que confirmaram a sua aliança pela lei civil. Com certeza, razões, são inúmeras razões, podemos destacar algumas razões que têm levado à destruição do casamento e à inovação, a novas famílias sendo formadas. Destaco aqui 6 pontos inicialmente. Primeiro ponto alegado pelas pessoas que se separam: incompatibilidade de personalidade. Um não se adaptou à cultura do outro. Segundo, violência doméstica. Lembrando que a violência muitas vezes ela é verbal, ela é tão dura, tão difícil de suportar quanto a violência física. Também a falta de comunicação entre o casal. O casal não se comunica. Não se comunica fisicamente, como era no namoro,
não se comunica em momentos de lazer, não se comunica dividindo os seus sentimentos, e cada um fica no mundo, cria um mundo à parte dentro de casa. Também o individualismo, continuar agindo como se ainda fosse solteiro nas decisões unilaterais. Outra causa, adultério, né? É argumentado também que um dos cônjuges adulterou. Agora a causa sexta aqui considera a maior causa de separação e divórcio, a pornografia. A pornografia, de qualquer forma, antes de apimentar a relação, ela afasta o casal. Ela cria uma ilusão. Ela cria um sentimento nocivo no casamento. E a pornografia nunca teve tão acessível como hoje. É terrível. Já está muito clara a sua influência na destruição de casamento. Já há 13 anos, em 2004, uma investigação nos Estados Unidos, da pesquisadora Jill Manning, autora do livro What the Big Deal About Pornography? A Guide for the Internet Generation, revelou que, em 56% dos casos de divórcio nos Estados Unidos, ao menos um dos cônjuges experimentava o interesse obsessivo por conteúdo pornográfico. Leia mais no site semprefamilia.com.br, Casamento e Compromisso. 10 razões pelas quais a pornografia destrói o casamento. Acesse esse site. Foi publicada essa matéria na Gazeta do Povo em 2023. O sétimo mandamento, portanto, nos adverte quanto a todas as aberrações sexuais possíveis, como a pornografia, homossexualismo, incesto, pedofilia. E esse mandamento, o sétimo mandamento, nos mantém livre desses parasitas mortais, que não somente destrói o matrimônio, mas destrói a vida espiritual dos cristãos. Agora, o que diz o sétimo mandamento da lei de Deus? Ele prevê alguma brecha? O mandamento em Êxodo 20, verso 14 diz, não adulterarás. E o que diz Provérbios 5, 15, 18, 23 e 27? Bebe a água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço, seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito é a alheia. Que todos os cristãos atentem bem para isso. Assista nesse canal. Vou deixar o link na descrição. Pai pastor celebra o casamento da filha. Você vai se surpreender com a simplicidade, a harmonia e as mensagens ali abordadas naquela cerimônia. E até o dia de hoje temos mais de 300 mil visualizações desse casamento em 2 meses. Pouco mais de 2 meses. Mas fica aqui uma questão para você e para mim cristão. É de conhecimento de todos. Seja qual denominação você conversa, não importa. Mais de 90% delas dizem assim: por adultério, a parte inocente pode casar de novo, e não sabe que esse foi um quesito que demorou 1.500 anos para surgir, após a eliminação do divórcio, do novo casamento, parte de Cristo. As religiões são unânimes em dizer, em concordar, que o divórcio seguido de um novo casamento para a pessoa que permanece fiel, quando a outra parte comete pecado físico do adultério. Mas será que a Bíblia diz que o pecado do adultério ele ocorre quando tem o pecado físico? É ali que ocorre a quebra do mandamento não adulterarás? Foi dado o nome de parte inocente e parte culpada, como já vimos aqui anteriormente em nosso documentário. Mas o adultério, na verdade, não ocorre entre um casado e um não casado, ou um casado que não seu próprio cônjuge. Não é somente no momento do contato físico. O mandamento espiritual ele tem um vasto alcance. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus ampliou. Aliás, ele mostrou
No Sermão do Monte, o Senhor Jesus deixou claro quando que ocorre a transgressão do sétimo mandamento. Mateus 5, 28 diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou contra ela. Então, o adultério ele ocorre muito antes do contato físico. É no interior da alma. De modo implícito, o texto revela que o adultério, de modo implícito, o adultério acontece na mente. Primeiro na mente. Primeiro a alma se torna corrupta, se torna adúltera em seu coração. Depois ele está pronto para ter o contato físico. Isso nos adverte para cuidarmos das avenidas da alma. Você que nos assiste, casado ou não. Principalmente os nossos olhos. Eles são a lâmpada do corpo. Mateus 6 verso 22, Provérbios 27, 20. Por Deus considerar o casamento tão sagrado, pois foi ele quem o criou, ele faz declaração muito forte, a fim de advertir contra a prática do adultério. É nesse tom que Pedro escreveu um alerta para esse tipo de pecado maldito. Segundo Pedro 2,14, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, ilude os instáveis e tem o coração excitado na ganância, malditos. Há tempo para voltar para Cristo. Há tempo para a salvação. Jesus Cristo quer nos salvar. O Senhor Jesus, ele é Salvador. Ele primeiramente nos salva de pecar. Ele nos livra de pecar. Pois na Bíblia está claro que tem um povo, Apocalipse 14, 12, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Crê que pode viver sem pecado. A expressão aqui de Pedro, tem os olhos cheios de adultério, no grego, é muito mais vigoroso. Significa, tem os olhos cheios de uma adúltera. Muito provavelmente, como foi sugerido. Na mente da pessoa corrompida, ele identifica cada mulher que ele olha para ela como uma possível adúltera. Além dele ser corrupto, ele trata aquela pessoa que ele olha como uma interesseira, como uma pessoa que está pronta a participar do seu pecado. E vice-versa, a mulher também, quando olha para o homem da mesma forma. A pessoa que está com os olhos cheios de adultério, que é um adúltero já em seu coração, diz um pensamento aqui, que eu deixo para nós todos. Considera toda mulher com olhar calculador e luxurioso, perguntando se pode ser persuadida e como pode gratificar sua cobiça. Então, não trate as pessoas como se fosse igual está o seu coração, se ele estiver corrupto. Tal como Pedro apresenta essas atitudes, vê que nessas pessoas que são adúlteras em seu coração, ele tem um propósito deliberado. Ele padece de uma desenfreada ambição por coisas que não tem direito de possuir. Uma frase assim, chamada no grego de plenoxia, significa o desejo de possuir mais daquelas coisas que a gente não tem, nem sequer o direito de ter. Porque um homem casado não tem o direito de querer desejar sexualmente uma mulher que não seja a sua companheira. Por isso o mandamento nos previne, nos salva de pecar. Nos salva de destruir as virtudes. O coração é a avenida da alma, é a lâmpada da alma. O Senhor Jesus disse, se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, teu corpo padece. E Agostinho escreveu, entre todas as lutas dos cristãos, a luta pela pureza é a mais dura. É mesmo. Mas com Cristo, somos mais do que vencedores, conforme está escrito. Então, é que não erremos nesse ponto, que não sejamos calculistas e que não sejamos corruptos de coração e de entendimento. Vamos buscar olhar para cima, para as coisas que são do alto.
pois qualquer que atentar para uma mulher em seu coração, para cobiçar, já cometeu adultério. Mateus 5, 28. E agora, outro questionamento sobre parte culpada e parte inocente, nós encontramos na literatura cristã. Quem é inocente ou culpado no divórcio? Essa é uma parte muito importante do nosso vídeo. Você que chegou até aqui. A igreja pode falar sobre parte culpada e parte inocente, mas os especialistas em problemas de família estão atualmente começando a questionar tais definições. Como podemos saber com segurança que uma das partes no divórcio é absolutamente culpada e a outra inocente? Isso foi perguntado pelo secretário executivo da Associação Geral, chamado Imogene Ralph Thompson, e a sua mulher Imogene. Ralph Thompson, secretário executivo da Associação Geral Adventista, no ano de 1994. Foi publicado na Revista Adventista, outubro de 94, página 11, Casa Publicadora Brasileira. O adultério é uma forma de comunicação. Olha que terrível, o adultério é uma forma de comunicação. Parece ser uma maneira de dizer, para mim esse casamento não está dando certo. A vítima pode também não estar se satisfazendo no casamento e pode ter fantasias sobre relacionamento extraconjugal. Não parece longe a verdade que talvez não exista vítima inocente, nem carrasco impiedoso, publica aqui na Revista Adventista. Continuando, a Revista Adventista diz: nessa questão, já que ambos os cônjuges, desejando um relacionamento ideal, ao se desfrontar com frustração conjugal, parecem estar desejando ou sonhando com outros parceiros. Foi escrito por César Vasconcelos de Souza, psiquiatra do Hospital Adventista Silvestre, na Revista Adventista, setembro de 94, página publicadora brasileira. Na bonança ou na tempestade, na riqueza ou na pobreza, até que a morte os separe. Esse voto não pode ser considerado levianamente. Ralph Monson Thompson, secretário-geral da Associação Geral. Revista Adventista, outubro de 94, página 12, Casa Publicadora Brasileira. Estamos citando as fontes aqui. Então, essas pessoas estão questionando. Como pode dizer que uma parte inocente é culpada? Se o pecado, o Senhor Jesus deixou claro, quando mostrou a lei, que a lei de Deus é espiritual no Sermão do Monte, ele deixou claro que o alcance da lei de Deus não é o ato, o alcance é na alma, no coração. Quando a pessoa pratica um pecado é porque já transgrediu no coração, já é corrupta. Agora, em relação ao divórcio, hoje em dia enfrentamos esse fenômeno em escala ascendente, crescente, não só na sociedade, mas como vimos aqui nas igrejas, no mundo cristão. Como pode um casal que um dia declarou amor um ao outro vir a quebrar esse relacionamento? Como pode duas pessoas se unirem para o bem ou para o mal até que a morte separe, chegar a não gostar mais um do outro a ponto de procurar o divórcio? A igreja pode falar de parte culpada e parte inocente, mas os especialistas em problemas de família estão atualmente começando a questionar tais definições. Como podemos saber com segurança que uma das partes no divórcio é culpada e a outra é inocente? Perguntou Ralph Thompson, secretário executivo da Associação Geral, e sua mulher, Imogene Thompson, enfermeira do Hospital Adventista de Washington, nesse editorial publicado na Revista Adventista, que já foi citada, mas eu torno a citar, outubro de 1994, página 11. Você pode ler na descrição do vídeo essa página. Agora, precisamos atacar ainda a causa de divórcio, ainda segundo o relato de pessoas que se divorciaram. Ainda o julgo desigual, individualismo e adultério. Na Revista Adventista, em setembro de 94, na página 32, do mesmo psiquiatra César Vasconcelos de Souza.
Ele diz: precisamos compreender que nada ocorre por acaso. E em termos de casamento, a felicidade conjugal não se produz espontaneamente, sem uma compreensão do marido e da mulher sobre característica psicológica pessoal um do outro. Sem algum trabalho de reflexão, de abnegação, de aprender a lidar com algum nível de sofrimento interior. Ele diz: um caso de infidelidade conjugal e um sintoma de problema no casamento. É um sintoma. Ele não é o problema em si. A infidelidade não foi o problema. O que é a infidelidade, segundo esses estudiosos citaram aqui? É um sintoma de que coisas vão mal no casamento. E o psiquiatra continua: dificuldade séria na maturidade emocional de um dos cônjuges, ou em ambos. A pessoa que trai está tentando compensar deficiência do relacionamento, deficiência que também tem a ver com as pessoas que traem. A infidelidade, portanto, é um sintoma, é consequência, não é causa. Tem que procurar compreender a questão. O que está ocorrendo dentro do casamento que faz parecer necessário sair dele? O adultério, diz aqui o psiquiatra, é uma forma de comunicação. Parece ser uma maneira de dizer: para mim esse casamento não está dando certo. Segundo esse psiquiatra, a infidelidade no casamento não é um problema, não é o problema, mas sim um sintoma de problemas que existem no casamento. Às vezes existe desejo de conquista, rebelião, combate ao desânimo, procura de estímulo, chamar a atenção do cônjuge, criar ciúme, frustração sexual, a curiosidade. Esse é um perigo. Frustração sexual, vingança, aborrecimento, necessidade de ser aceito ou reconhecido. Revista Adventista, setembro de 94, página 32. Então, precisa ser trabalhado. Precisa ser trabalhada a mente juvenil, antes do casamento. Os jovens que estão decididos a se casar, precisam ter um acompanhamento. Precisam ser instruídos para que as dificuldades que virão, o conhecimento que não tem da cultura do outro, dos problemas psicológicos que cada um traz de sua sociedade, de suas famílias, e procurarem se conhecerem e, acima de tudo, Deus, acima de tudo, Jesus, e buscar sempre restaurar o casamento, restaurar a instituição. Esse é o propósito de Deus. O mandamento não pode ser levianamente transgredido. Seria impossível a Cristo restaurar os princípios do matrimônio ao propósito original do Criador se ele tivesse permitido a cláusula do sacerdote Shammai, da escola sacerdotal do Sinédrio, que dizia que por adultério podia divorciar. Essa cláusula, que hoje dizem que a cláusula de exceção por adultério pode, ela é muito abrangente, ela é muito divergente e muito abrangente na aplicação. O mandamento não adulterarás, como todos os outros 9 mandamentos, é muito amplo. Corremos o risco de ver absurdos na interpretação, criam brechas que causam destruição da família. Onde entraria uma restauração da instituição matrimônio no cristianismo se realmente o Senhor Jesus tivesse permitido, por adultério, a parte dita inocente, ter um segundo casamento? Hoje, pastores se separaram e um esperou o outro adulterar fisicamente para justificar o seu segundo casamento. É assim que está acontecendo. Mas vejam bem, o sábado e o matrimônio são duas instituições gêmeas dadas no Éden. No livro Profeta e Reis, da Casa Publicadora Brasileira, na página 646, diz: no tempo do fim, toda instituição divina deve ser restaurada. Então, nós precisamos ser restauradores. E no livro Mensagem Escolhida, volume 2, páginas 150 e 151, da Casa Publicadora Adventista, diz: a mensagem que damos deve ser tão direta como a de João. João Batista repreendeu o adultério de Herodes, e uma obra e uma mensagem igual a de João serão levadas avante nesses últimos dias.
E se você chegou até aqui, Deus te abençoe. Curta, compartilhe. Fica conosco em nossos demais vídeos desse canal. Deus te abençoe.